tema agora traz a ideia da cidadania como geradora de políticas públicas para o Brasil. A participação cidadã ela é vista como uma condição fundamental para o desenvolvimento do país, trazendo a concepção de que nós fomos criados por um pacto social. Esse processo precisa compreender a participação da sociedade para que não haja um distanciamento em relação às propostas governamentais. Tá? O que acontece é que hoje existe uma democracia de caráter representativo, inaugurada, se considerarmos historicamente, ainda no século XVIII, né, pelas revoluções burguesas, a americana e a francesa, mas que mesmo mais de 200 anos depois, tá, nós não temos ainda uma capacidade de trazer uma democracia de caráter mais próximo, mais participativo, fugindo, portanto, da ideia de representatividade. Aqui no Brasil, é bom lembrar, nós temos no parágrafo único do artigo 1º a ideia de que esse poder emana do povo e que esse poder é exercido de maneira direta e indireta. Mas essa característica da democracia participativa, vista hoje como um dos fundamentos do Estado de Direito moderno, é infelizmente mal acolhida, mal representada. O Congresso ele não traz propostas que permitam, portanto, essa evolução. Plebiscitos, referendos e iniciativas populares são muito pouco utilizadas no Brasil. Então, nosso argumento principal traz a seguinte ideia. Vejamos. A participação cidadã é vista como um processo capaz de gerar uma nova dinâmica de organização social, fomentando a intervenção da população nas políticas públicas. Não se esgota dentro do projeto, mas relaciona-se diretamente com questões amplas, tais como democratização, equidade social, cidadania e defesa dos direitos humanos. Neste sentido, requer a democratização do poder sobre o uso de recursos financeiros e sobre a definição e implementação de políticas públicas. Quais visões universalistas poderiam ser utilizadas neste tema? Trouxemos 3 aqui. Thomas Marshall, mais uma vez, tá, falando sobre a ideia da cidadania como status alcançado, lutas sociais. É bom lembrar, né, que esse processo é um processo contínuo para Marshall, através das gerações de direitos. Primeiro os direitos de liberdade, depois os direitos políticos e, posteriormente, os direitos sociais. Outro importante nome aqui da sociologia também a ser utilizado neste tema é Robert Putnam, sociólogo de Harvard nos Estados Unidos, e sua ideia de capital social, de que quanto maior essa participação política, menores os problemas sociais. Quer dizer, a relação entre sociedade e Estado ela é uma relação muito próxima para que se forme uma ação coletiva, uma lógica de ação coletiva e faça com que as pessoas possam efetivamente participar. Poderia também ser utilizado a ideia do artigo 3º da Constituição Federal, que trata dos objetivos, né, da Constituição da República Federativa Brasileira, ao construir uma sociedade com pretensão, né, uma sociedade livre, justa e solidária. 3 belas opções aí de visões universalistas. Bom, e nossas teses? Quais seleções de teses nós apresentamos para este tema? Vamos ver. Possibilitar maior acesso à educação seria a primeira tese, e a segunda tese, ampliar a participação popular na gestão pública, tá? É condição sine qua non que a educação é um fator fundamental para a compreensão da realidade social que nós vivemos. Países muito discrepantes, onde a desigualdade social ela é abissal, como é o caso do Brasil, tende a ter uma população que não tem acesso à educação e, consequentemente, as pessoas não compreendem, né, o processo histórico e não compreendem o momento real em que vivem. A cidadania, então, parte da compreensão de que a educação seria uma espécie de cláusula pétrea, né, da estrutura política, já que as pessoas conhecedoras da realidade poderiam agir sobre, tá? Então, possibilitar o maior acesso à educação é condição fundamental para que a gente possa possibilitar a discussão a respeito da cidadania, tá? Já a questão da mobilização social parte efetivamente da própria condição de análise a respeito de que como nós poderíamos melhorar essa capacidade. Certamente nós não podemos ficar apenas no critério de caráter representativo. Quando nós utilizamos apenas a representatividade, como é o caso, né, da população brasileira, nós ficamos restritos a participar politicamente, a ter cidadania apenas em momentos eleitorais. Isso é muito pouco, né? E normalmente, então,
nós cobramos desses políticos 4 anos depois. Quer dizer, então nós precisamos ter uma amplitude desse processo de participação popular, fazendo com que essa democracia saia de um caráter representativo e vá para um caráter participativo. Isso tem sido a tônica das discussões, por exemplo, em países europeus que têm modificado, tá, suas estruturas políticas, permitindo, portanto, uma maior participação, de caráter, claro, mais direto. Quais seriam, então, os argumentos para o desenvolvimento? Vamos relacionar e interpretar. Vamos lá. Eu trago, então, na tela aí, possibilitar maior acesso à educação. A relação de tese traz a ideia de que as inovações consagradas na Constituição de 88 colocaram o Brasil como um dos países de legislação mais avançada no que diz respeito à proteção aos direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, mas essas inovações tendem a não surtir o efeito esperado à medida em que a sociedade brasileira desconhece seus direitos e em que proporção eles são protegidos pelo Estado, permitindo que setores conservadores façam tábua rasa, termo aí entre aspas, né, para se referir, portanto, a uma expressão filosófica lockeana das conquistas sociais presentes no texto constitucional. Então eu trabalho, portanto, com a ideia de que a educação é fundamental, né, a primeira tese. Trabalhar a tese de que, dessa forma, já estou na interpretação, o primeiro passo a ser dado na construção de uma sociedade verdadeiramente democrática é possibilitar ao cidadão acesso à informação e em que medida seus direitos são protegidos pelo Estado e ainda de que forma eles podem acionar o poder público na esfera desses direitos. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma tarefa também da educação em nosso país, qualquer que seja a sua origem, que essa tarefa está relacionada à noção de que a educação só é legítima quando se propõe a construir a cidadania em relação ao indivíduo e a democracia em relação à sociedade. Já a seleção de tese 2, que seria ampliar a participação popular na gestão pública, traz a discussão de que o sistema legal brasileiro extrai os delineamentos de um Estado constitucional democrático mais conhecido como democracia participativa, que a concepção que busca articular a democracia representativa com mecanismos de democracia direta é chamada de participativa, mas que na prática isso não acontece, né? O que seria a democracia participativa, já que ela se opõe tanto à concepção pluralista de democracia, né, de caráter direto, quanto, sobretudo, à concepção minimalista de democracia, que é a democracia legal proposta pelos liberais. Eu trago, portanto, uma discussão de que essa democracia precisa ser modificada e permitir uma participação mais direta da população com mecanismos os mais variados. Já a minha interpretação, eu destaco que só há participação popular efetiva quando existe democracia participativa, quando o cidadão pode apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e, sobretudo, mudar o curso da ação estabelecida pelas forças constituídas, formulando cursos de ação alternativos, ou seja, sempre que houver formas do cidadão participar, decidindo, opinando diretamente ou de forma indireta por meio de entidades que integram a respeito de uma gama diversificada de instituições no âmbito da sociedade ou da própria esfera pública. Como proposta de solução, então, eu sugiro que o Congresso Nacional possa criar conselhos de participação social. Lembrando que recentemente nós tivemos um embate entre o Poder Executivo e o Supremo Tribunal Federal, quando o governo Bolsonaro extinguiu muitos desses conselhos e o Supremo Tribunal Federal determinou que só poderiam ser extintos os que fossem criados por decreto. Já que os criados por lei faria com que o Poder Executivo invadisse a competência do Poder Legislativo. Então, a solução é muito simples. O Congresso Nacional, criando por lei, faria com que o Executivo não tivesse condições de, por decreto, extinguir esses conselhos, tá bom? Então, qual seria a proposta completa de solução? Vamos ver. O Congresso Nacional seria o agente mobilizador, aumentar a participação da sociedade civil nas decisões do Estado à ação. O meio, a criação de conselhos de participação social por meio de projeto de lei, o fortalecimento de ações contínuas para estreitar as ações dos governos, a finalidade e o detalhamento aumentar a democracia de caráter participativo.